Boa noite, bem-vindo ao seu podcast favorito, Sala VIP. Que bom que você está aqui. Aproveite essa oportunidade, esse momento, para poder compartilhar esse programa de hoje. Então pega aí a sua lista aí de amigos, familiares e já é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque vai ajudar o algoritmo que o YouTube usa para levar para outras pessoas. Mas vamos lá, vamos ao nosso convidado de hoje, todo especial, diferente. Queremos convidar aqui, possa entrar e sentar aqui conosco, o pastor Samuel. Pastor, bem-vindo. Quem é o pastor Samuel? O pastor Samuel é o nosso presidente aqui da Associação Paulista Oeste. Nós estamos chique aqui, presidente aqui. Seu boa noite, pastor, para os nossos amigos que estão assistindo. Boa noite, amigo pastor Helder. Boa noite a todos que estão aí já conectados na Sala VIP. É uma alegria, uma satisfação para mim participar desse momento especial com vocês. Esse é o nosso 8º programa, é bem novo ainda, está dando os primeiros passos. Então, vamos lá, vamos ver, vamos participar e compartilhar. Lembrando que nós hoje estamos transmitindo por um canal diferente. Nós tivemos uma dificuldade aí, o canal anterior foi hackeado, mas nós estamos fazendo aqui, o importante é que você está aí assistindo conosco, ok? Pastor, vamos às perguntas, tá pronto aí? Pronto, são perguntas fáceis, moderadas, mas tem algumas que são chute na canela, tá? Então já vamos dizendo logo aí. Vamos em frente. Da onde o senhor nasceu? Como é que foi a sua infância? E essa sua infância influenciou quem é o senhor hoje? Bem, nasci na cidade de Mirassol, no interior aqui de São Paulo, bem próximo ali a São José do Preto. Então sou nascido e criado ali naquela cidade. Vivi a maior parte do tempo ali da minha vida na infância ali naquele lugar. Cheguei a morar um período no norte do Paraná, cidade de Campo Mourão. Mas basicamente eu posso dizer que a minha identidade é a cidade de Mirassol, onde eu nasci e vivi a maior parte da minha infância. Não tem como não reconhecer que a vida da gente, a infância, ela tem um impacto muito grande. Aquilo que a gente é hoje é fruto do meio que a gente viveu, onde cresceu, se desenvolveu, das pessoas que estiveram ao redor. Então, obviamente, não tem como negar a influência da minha vida ali no interior, um pouquinho na roça, ali no sítio, depois na cidade. E o meio que eu vivi, as experiências que tive na infância, obviamente que marcaram minha vida e produziram a pessoa que eu sou hoje. O senhor colocou um ponto interessante aí. O senhor foi criado em Mirassol, mas o senhor falou sítio aí. Então teve um período da sua vida que foi mais rural do que urbano, é isso? Sim, alguns anos da infância eu tive alegria, eu digo que é um privilégio que hoje muitos não têm ideia do que é isso, né? A vida hoje é mais urbana, mas eu pude uma parte da infância, pelo menos, viver na área rural. Meu pai tocava chácara, os avós viviam em sítios. Então deve ter muitas histórias aí. De café. Então a gente, garoto, eu estava ali trabalhando, rastelando os pés de café. De vez em quando vinha alguma cascavel junto, que a gente corria, né? Então às vezes o pai dizia assim, quando vem a cobra, corre. E a gente corria, quando o pai chegava para matar a cobra, ele nem sabia mais onde a cobra estava. Tanto tempo que correu, né? Então depois, uma parte da infância assim foi boa junto à área rural, mas depois eu vim para a cidade e passei a viver na cidade e não voltei mais para a roça, para o sítio. Essa mudança do zona rural, urbana, uma cidade no interior, né, característica de Mirassol, ela te fez ser extrovertido ou introvertido? Como é que o senhor analisa hoje? Porque o senhor tem uma função que exige algo, mas o Samuel, tirando o pastor, se é que dá para tirar, a pessoa do Samuel, introvertido ou extrovertido? Eu sou mais introvertido, eu sou mais introspectivo. Eu acho que talvez isso não tem tanto a ver com se morou na cidade ou na roça, até porque quando eu saí da roça e vim para Mirassol, cidade pequena do interior, não sei nem se dá para dizer que eu tinha saído da roça. Não mudou muito, né? Então, mas é mais uma questão de personalidade. Eu sou de personalidade mais introvertida, então sou mais analítico. Então, depois a vida vai desenvolvendo, experiências que a gente vai tendo, e o próprio trabalho, a liderança que se exerce, o estudo. Então, eu me tornei uma pessoa mais comunicativa, de me expressar mais e brincar mais, mas por natureza eu sou uma pessoa mais fechada. Talvez pela própria criação, o contexto e a personalidade mesmo com a qual eu nasci. A gente sabe que dentro da Igreja Adventista, a área ministerial, não existe essa questão de querer alcançar sucesso profissionalmente. É um chamado que Deus faz. É claro que alguns vão para distrito, para escola, para evangelismo, para administração, essas coisas mais. E a gente sabe, querendo ou não, na mentalidade da membresia da igreja,
parece que o senhor está no patamar mais alto da associação, que é a presidência. A gente queria... Por que eu estou falando isso? Qual é o segredo? Existe uma rotina? Não estou falando que eu sou algumas coisas, que não é o que eu falei no começo. Não é uma busca que a gente faz, é algo que Deus nos coloca, a função Deus coloca. Mas qual a sua rotina para que você possa ser visto, ter sido visto? Qual é a rotina para que Deus tivesse dado a capacidade? Qual foi a rotina que você tem na sua vida? Bom, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que faço. Então, já na minha vida juvenil, quando eu conheci a igreja, 8 anos e meio de idade, então eu ali me apaixonei por Jesus, pela igreja, e ali eu tomei a decisão, senti o chamado de ser pastor. Então, quando eu fui fazer teologia, eu fui fazer teologia pensando exclusivamente em ser pastor. E eu hoje defendo muito isso. A pessoa que é chamada, ele tem que ser chamado para ser pastor, não importa onde e não importa a função. Então, você é pastor, antes de ser distrital, você é pastor. Antes de ser evangelista, é pastor, antes de ser professor do seminário, ou de uma capelania de uma escola, ou de um hospital, antes de ser um administrador, um departamental, pastor. Então, eu sou apaixonado por ser pastor. Eu gosto de gente, de lidar com pessoas, apaixonado pela igreja. Então, desde o primeiro momento, quando eu me tornei e realizei o sonho de ser pastor, fui chamado para ser pastor, independente da função que a igreja estava me dando, independente do local onde a igreja estava designando para que eu trabalhasse, eu sempre trabalhei com muita paixão, muita entrega. E eu também, uma outra frase que eu uso com certa frequência, eu creio que o esforço supera o talento. Então, eu não me acho uma pessoa muito talentosa, não acho que eu estou na função que estou por ser uma pessoa muito talentosa, mas eu creio que Deus abençoa o trabalho, Deus abençoa o esforço, e eu sempre fui muito esforçado, muito trabalhador, muito dedicado, e sempre fiz tudo com muita paixão, muita entrega. Então, eu acho que isso fez com que Deus conduzisse aí um plano para a minha vida. Eu acho que Deus tem um plano, ministério personalizado para cada um. Então, nunca planejei, nunca sonhei que estaria ocupando a função que eu ocupo hoje, mas eu faço hoje do mesmo jeito que eu sempre fiz, em qualquer outra função, em qualquer lugar onde eu estive. Não mudou. Muito trabalho, muita oração, muita dedicação, fazer com paixão o que se faz. Dentro da vida profissional, em qualquer área, carpinteiro, professor, pastor, médico, tudo, existe a especialização. Mas a gente percebe que muitas vezes tem um escape, que nós chamamos de passatempo. Tem algum passatempo que o senhor gosta de fazer e poderia contar pra gente aí? Favorito, né? Porque pode ser que tenha vários, né? Eu não tenho muitos hobbies ou muitos passatempos. Eu, pela minha natureza, eu não fui uma pessoa que me dei bem no mundo dos esportes. Então, se ia ter um jogo ali de futebol, eu só era escolhido se faltava alguém. Se faltasse alguém. Tá voltando para completar, pastor Samuel. Então, nunca fui um craque no futebol, no vôlei. Então, não tenho muita habilidade com o corpo, habilidade sinestética. Eu não tenho essa... Então, eu nunca fui também, como muito cedo comecei a trabalhar, eu também não pude desenvolver isso. Porque uma coisa você diz, olha, poderia ter desenvolvido, mas eu não tive tempo. Desde muito cedo eu fui trabalhar fora, estudar à noite, e eu era muito aplicado aos estudos. Eu não desenvolvi hobbies no mundo esportivo. Eu basicamente poderia dizer que o meu principal hobby é a leitura. Para alguns dizem, mas ler faz parte da minha vida, da minha função até. Mas é o meu hobby, eu gosto muito de ler. Fora isso, meu hobby é estar junto da minha esposa, meu filho, algum passeio. Então, eu não sou uma pessoa de... Então, você gosta de estar buscando sempre livros diferentes, né? Sim. E estar junto com a família. E junto da família. Isso seria até quase como escape seu. Eu tenho uma outra paixão que eu não tenho tempo praticamente para demandar para essa paixão da infância também, que é o mundo da aviação. Eu sou apaixonado pela aviação. Eu percebi essa conversa que a gente teve mais cedo, você falando dos modelos e tal. Gosto muito do mundo da aviação. Então, quando garoto, se não fosse o chamado que Deus fez, meu sonho era ser piloto de avião. Olha. Então, é uma coisa que me distrai, que eu gosto. Então, já tive algum aeromodelo, eu gosto dessas coisas, assim, do mundo aeronáutico. Mas não é uma coisa que... E era mais ou menos isso que eu ia perguntar agora, acho que já quase que respondeu um pouco. Se você, em um momento, sentiu chamado por Deus para ser pastor, né? Mas na infância, era o que você queria ser?
Não, porque na infância eu não conhecia Deus. Na infância eu não conhecia igreja nenhuma. Então eu fui conhecer o Evangelho já com 8 anos e meio de idade. Então até ali, na minha casa, eu cresci em um lar que não tinha orientação religiosa. Meu pai, que já não vive mais, ele nunca permitiu religião em casa. Embora minha mãe seja de família católica, então eu acabei tendo uma experiência com a igreja católica. Fui até batizado a contragosto do meu pai quando recém-nascido. Então os meus avós meus avós não vivem mais, mas eles eram de orientação religiosa católica. Mas quando a minha mãe se casou com o meu pai, em casa não se falava de igreja, não se falava de Bíblia, não tinha oração, não tinha reza. Então, durante uma boa parte da minha infância, eu não sabia o que era ser crente ou católico. Eu não tinha nenhuma ideia religiosa. Só depois, aos 8 anos e meio de idade, que eu fui conhecer a igreja. Quando eu conheci a igreja adventista, esse foi um aspecto até positivo, porque como eu não sabia o que era ser católico ou crente, eu também não tinha nenhum preconceito. E quando conheci a igreja, eu conheci a Deus, e ali despertou, então, para um chamado para o ministério, digamos assim. Mas antes disso, tinha algo no coração de querer ser alguma coisa? Piloto de avião. Piloto de avião mesmo. Meu sonho de garoto, até conhecer a igreja, até sentir o chamado para o ministério, se me perguntasse, eu sabia muito bem o que eu queria ser. Piloto de avião. Então, pensei em servir a aeronáutica, falava, eu vou ser piloto. E sempre foi uma paixão da minha infância. Deus, de alguma forma, colocou isso no coração desde pequeno. O senhor colocou aqui sobre livro. Qual é o livro favorito, então? A Bíblia. A Bíblia? Não precisa nem pensar, né? Foi? A Bíblia é o livro favorito. Animal de estimação tem? Olha, tem lá uns passarinhos, calopsita, canário, já tivemos cachorro, mas atualmente só a calopsita. Só a calopsita. E por causa do filho. Eu gosto de animalzinho, gosto de cachorro, gosto de peixe. Então, aliás, se fosse escolher para que eu tivesse em casa, seria mais o peixe. Eu acho que eu sou encantado pelo mundo dos peixes, dos rios, do mar. E eu acho que dá menos trabalho. Como eu tenho uma vida muito agitada, viajo muito, então ter um animalzinho em casa é um desafio muito grande. Mas então lá em casa ainda tem um casal de calopsita e um canário. E se o senhor tivesse que descrever como animal, então? Que animal você gostaria de ser? Seria um peixe, um calopsita? Eu me identifico mais com o peixe. Com um peixe, né? Então a calopsita, meu filho sempre quis ter pássaro, né? Eu acho que um animal extraordinário, se você falasse de animal que eu acho lindo, eu gosto de cavalo, eu acho um animal lindo, forte, então, sou apaixonado por cavalo. Então, eu mencionei aí cachorro, acho cachorro outro animal incrível, né? Eu gosto muito de cachorro, mas eu falei o peixe porque a beleza do peixe, a beleza do fundo do mar, então... Algo mais desconhecido, talvez? Então eu acho encantador do peixinho, eu gosto muito de aquário, então... Uma das perguntas que a gente faz aqui para a maioria dos nossos convidados, e eu queria fazer essa pergunta, superpoder. Se você tivesse hoje a oportunidade de ganhar um superpoder, qual o superpoder que você gostaria de ter? Olha, é difícil, eu não parei para pensar em algo assim. Eu diria que se tivesse o poder para eliminar a dor, o sofrimento do mundo, eu como pastor, eu que lido com pessoas, e o que mais me machuca é ver alguém sofrendo, ver uma ovelha gemendo de dor. Então, se eu tivesse um superpoder que eu pudesse acabar com o sofrimento, a dor do mundo, eu acho que isso seria a coisa mais extraordinária. Eu até brinco, tem uma frase, né? O que você faria se fosse Deus? Por um dia ou por 5 minutos. E se Deus tem todo o poder, então eu quando me coloco no lugar dele, eu digo, eu acabaria com o pecado, eu acabaria com o sofrimento, com a morte. E se Deus quer amor e é todo poderoso, por que ele não faz? Então, na verdade, a gente até pensa essas coisas, mas no final a gente tem que entender que Deus está fazendo o melhor. Ele sabe tudo. Então, a gente achar que poderia ser melhor do que Deus é um atrevimento muito grande, né? A gente fala talvez baseado naquilo que a gente quer, que é o problema para nós, né? E não o nosso ideal seria isso. Mas compreendendo que se a gente pudesse ver o fim desde o princípio como Deus vê, jamais escolheríamos fazer diferente do que Deus tem feito. Então, eu creio que o mal vai chegar ao fim, Deus tem um plano para pôr fim a toda dor e todo sofrimento, mas, para responder a pergunta, se eu tivesse um poder... tirar a dor, cessar o sofrimento, a morte, a angústia, fazer com que as pessoas tivessem alegria e paz. Beleza.
não sei se você sabe, querido, mas o professor Samuel, que é o nosso presidente aqui da Associação Paulista Oeste, tem um ministério já há mais de 20 anos. Tivemos o privilégio, não sei se meu ou dele, né? Vou falar que é meu privilégio, fica mais bonito, né? Estudamos junto, né? No ano 2002, 2003, formamos junto. E trouxe o pastor Tiago aqui também, o pastor Tiago Zorato, com nossa turma também, né? E aí nós pudemos estudar ali e hoje o pastor Samuel ele tem um ano a mais, apesar de se formar junto, ele tem um ano a mais de ministério, porque já no 4º ano já estava atuando, já trabalhando lá, né? Nessa vida do ministério de 21 anos, vamos colocar assim, mais ou menos, muitas memórias foram criadas, né? Muitas histórias aconteceram. Tem alguma que você poderia compartilhar com a gente que foi engraçado, embaraçoso, assim, né? Porque sempre tem umas coisas mais engraçadas, igual o pastor Tiago contou aqui que um dia ele chegou na igreja com um sapato em pé de um, no outro pé era um outro sapato, né? O pastor Praxés contou aqui que ele foi fazer uma entrevista e a sola do sapato saiu e ele ia arrastando o pé para a entrevista, ou coisa assim desse gênero. Pô, já é a segunda vez que alguém me faz uma pergunta dessa natureza, assim, de alguma coisa engraçada, alguma lembrança cômica. Eu não sei se por causa da minha natureza de ser muito previsível, ser analítico, de me programar muito para tudo. Evitando os... Pode ter acontecido, e eu diria para você, se aconteceu, eu nem percebi. Então eu não me lembro de nenhuma situação assim engraçada ou cômica. Então... Eu sou bastante quadradinho, analítico, sabe? Aquela pessoa do caixotinho. Então, eu gosto de planejamento, eu gosto de antecipar a tudo, né? Então, eu não me lembro, de fato, assim, de uma situação inusitada que aconteceu algo assim inesperado comigo, que eu estivesse ali e tivesse uma situação assim. Eu não pela questão mais de analisar as coisas... E até pela minha natureza, não que eu não brinque, hoje eu consegui aprender a ser extrovertido em algum momento ali, até é necessário isso, você está falando em público, acontece alguma coisa ali, você tem que ter uma saída para aquela situação, mas eu de fato não me lembro de nada assim marcante. Né, que fosse relevante para falar. Beleza. Temos essa primeira parte aqui de perguntas mais assim sobre ele, vamos perguntar agora algumas questões, talvez assim, mais pessoais da vida, né? Desafios, a vida nos coloca desafio. Hoje você poderia, assim, descrever qual é o maior desafio que você tem hoje para a sua vida? Como pai, como pastor, como esposo, como cidadão? Meu maior desafio hoje é dedicar mais tempo para cuidar da minha saúde. Como eu falei para você, que eu não tenho muita habilidade no esporte, eu nunca me dediquei, então eu sinto que é um desafio, eu preciso cuidar mais da saúde, eu precisaria desenvolver uma prática esportiva. Eu faço de maneira muito irregular. Então lá, durante um momento, frequenta lá a academia um mês, 2 e não vai mais. Então, esporte eu tenho dificuldade de me aprimorar em alguma coisa dessa natureza. Então hoje o grande desafio que eu tenho para mim, pessoal, é dedicar um pouquinho mais de tempo, cuidar mais da saúde, praticar um esporte ou um exercício físico, pelo menos uma caminhada, alguma coisa eu faço, mas com muita irregularidade. E pela rotina minha de trabalho, de viagens, de correria, eu não tenho exercido a disciplina que eu deveria exercer para praticar o exercício como eu preciso. Entendi. Quem convive assim, direto com a sua vida, assim, no trabalho, lá na associação, como pastor, a gente percebe que quando o senhor fala com uma certa paixão, né? Por quê? Vou explicar. Por que você é apaixonado? O que te leva? O que você sente? Por que essa paixão pelo seu trabalho? Eu não falo de uma coisa que eu não acredito. Então, eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço e eu creio piamente naquilo que eu falo. Então, eu não prego para os outros se primeiro aquilo não foi sermão para mim. Então, e por causa do que a igreja fez na minha vida, no contexto de que a conversão, ela produziu um efeito muito grande na minha vida. Porque eu venho de um lar bastante complicado, teve um desarranjo familiar muito sério na minha infância. Naquele período em que eu conheci a igreja, com 8 anos e meio de idade, eu já estava sem o pai em casa. Então, eu vivia o drama de ser órfão de pai vivo. Minha mãe ficou sozinha com 3 filhos pequenos. Então, eu vivia angústias muito grandes na minha infância. Então, eu vivi o drama de crescer sem pai em casa. Então, e a circunstância pela qual eu fiquei sem o pai é muito dramática.
Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso para quem nos assiste aqui. Meu pai já não vive mais, inclusive, já é falecido há 8 anos. Então, o meu pai foi preso, meu pai se tornou um criminoso, foi condenado. Então, eu venho de um lar destruído por uma situação muito, muito dramática. E daquela circunstância de um garoto pobre, sem pai, julgado pela sociedade, inclusive, porque diz assim, ó, filho de peixe, peixinho é, se o pai é assim, o filho vai ser também. Então, eu vivi esses dramas da infância pobre e de uma família arruinada, destruída pelo pecado. E até de pensar que a minha vida não tinha perspectiva. Porque o que você vai esperar de um garoto pobre, uma mãe que fica sozinha com 3 filhos pequenos para criar, o pai na prisão? E foi nessa altura mais dramática da minha vida que eu conheci o Evangelho. E eu conheci a Deus e Deus me devolveu alegria e paz. E Deus me deu sentido para viver. No momento que eu pensava em não viver mais. Porque a vida tinha perdido sentido, não tinha propósito. Então, quando eu conheci o Evangelho, conheci a igreja, Deus me deu alegria, Deus me deu sentido. Deus colocou propósito na vida. Eu me apaixonei pelo Evangelho, me apaixonei pela igreja, me apaixonei por Deus a ponto de querer viver para Ele. Então, por isso que o que a igreja fez, o que o Evangelho fez na minha vida é muito forte. Eu fico imaginando o que seria de mim não fosse o Evangelho. O que seria de mim não fosse a igreja que eu conheci e que me encaminhou. Então, o pai que eu sou hoje, eu procurei ser um bom pai, eu tenho um filho apenas e procurei ser o melhor, ainda que imperfeito como somos, mas eu aprendi a ser pai não com a figura paterna que eu tive. Eu tive um pai muito duro, um pai que depois se tornou um pai ausente. Então, eu aprendi a ser pai com a Bíblia, eu aprendi a ser pai na igreja, ouvindo sermões sobre família. Eu não aprendi a ser um bom esposo também com o meu pai. Eu aprendi a ser um bom esposo lendo a Bíblia, escutando sermões na igreja, ouvindo e vendo pessoas da igreja que eram bons maridos, bons cônjuges. Então, na igreja eu tive a minha referência de vida, dos líderes, dos pastores. Então, na igreja eu fui educado, na igreja eu desenvolvi o apreço pela leitura, pelos livros. Então, eu tenho uma igreja. A transformação completa, né? Exatamente. Então, como que eu não vou defender, como eu não vou falar com paixão desse evangelho que foi tão poderoso, tão impactante na minha vida? Então, quando eu prego, quando eu falo, eu estou falando daquilo que eu creio, porque fez toda a diferença na minha vida. Então, por isso que eu falo mesmo, prego e me emociono muitas vezes, porque eu devo o que eu sou, a minha vida, a minha família, então a minha esposa, o meu filho, o lar feliz que eu tenho e a realização de vida que eu tenho, eu devo ao Evangelho e devo à igreja. Então, vou aproveitar e fazer 2 perguntas em uma, baseado no relato que o senhor colocou agora. Fala para os nossos amigos, pode ser para a câmera de cá, quem é a sua família, já que você falou do filho e tal. Apresenta aí o seu esposo e depois de apresentar, responde. Na vida a gente tem muitas pessoas que influenciam na nossa vida. Você poderia descrever, talvez, ou contabilizar quem foi que mais te influenciou na sua vida? Okay. Bom, eu sou casado com a Cidalina Borges Pereira Bento. A minha esposa é 2ª geração de adventista. Ela já tinha mãe adventista, o pai veio um pouco depois. Então, ela também é natural de Mirassol, nascida e criada ali em Mirassol. Nós nos conhecemos desde os 9 anos de idade, quando eu vim para a igreja de Mirassol, e fomos começar a namorar ali perto dos 18 anos, e namoramos 4 anos e 7 meses, e aí nos casamos, tivemos um filho que hoje tem 19 anos, agora em agosto desse ano fará 20 anos. Nosso filho estuda lá no NASP, Engenheiro Coelho, o Centro Universitário da Igreja Adventista. Ele cursa o 2º ano atualmente lá de teologia e também o curso de jornalismo, né? Então, essa é a minha família. Então, meu filho, pode-se dizer, 3ª geração na igreja, né? Eu, da minha família, do meu lado, sou a provavelmente segunda de pastor, né? E 2ª de pastor, né? Então, a minha mãe depois também, quando eu vim para a igreja, minha mãe veio, e hoje a minha mãe também é adventista, eu tenho a alegria de ter a minha mãe na igreja. Os meus irmãos não estão na igreja. Olha, muitas pessoas tiveram influência, alguns no primeiro momento, quando garoto, ainda lá na igreja de Mirassol. Então, ali eu tive o irmão Jairo, que foi quem estudou a Bíblia comigo, teve uma influência. Depois o Cleomar, que foi um outro irmão que me abraçou, eu não tinha pai. De sábado eles me levavam para a casa dele para almoçar, ele, a Marili.
Depois eu tive um outro irmão muito querido, está lá na igreja até hoje, o irmão Paulo Cesário. O Jairo que é Cesário. O Paulo foi a pessoa que pela primeira vez me colocou para pregar na igreja. Olha. Ele me ajudou a fazer o primeiro sermão. Então, são pessoas que tiveram um impacto, uma influência grande na minha vida no início ainda da igreja de Mirassol. Depois, quando eu fui para o seminário fazer teologia, além da influência dos professores, obviamente que é muito forte, eu tive um pastor, o pastor Paulo Cortiço, que também influenciou bastante. Ele foi, inclusive, fundamental para que eu ficasse naquela área de publicações, reportagem, que é um trabalho bem específico da igreja, de missionários que vendem literatura da igreja. E o pastor Paulo, como eu, para poder estudar, eu dependi muito da reportagem, o pastor Paulo influenciou muito a minha vida como comportor, depois como líder. Ele me chamou para liderar, Paulo Cortiço. Eu não queria ser líder, foi por influência dele que eu acabei me tornando um líder. E até o fato de, quando eu me formei, ter atuado nessa área por muitos anos, tinha muito que ver com a influência do pastor Paulo Cortiço. E depois, ao longo do tempo, como pastor, aí, amigos muito queridos, eu fiz pelo menos 2 grandes amigos e irmãos que me influenciaram muito como pastor, que é o pastor Marco Aurélio, da União Central Brasileira, que é um líder de publicações, é um amigo e irmão. Pastor Larroca, que desde a época da faculdade também nos tornamos muito próximos. O pastor Larroca, que hoje é o presidente da Associação Paulistana, é como a Bíblia diz que é amigo mais chegado que o irmão. Ele é um desses. E resumindo assim, dessas influências, alguém que sempre esteve junto comigo, que liderou a igreja, liderou o clube de desbravadores, e que depois comportou comigo, depois se tornou pastor. Então, um amigo e irmão que eu tenho também é o Flávio, o pastor Flávio, que hoje é pastor também aqui no nosso território, lá do Alto da Boa Vista. Acabamos nos tornando parentes por circunstância. Olha só. Se é que cunhado, já dizem que cunhado não é parente, não é cunhado mesmo. Mas ele é casado com a irmã da minha esposa, somos cunhados. Então, mas o Flávio, né, é um amigo assim, antes da gente namorar as irmãs, a gente já liderava junto a igreja, o clube, já fomos anciãos juntos. E Deus deu a alegria de uma amizade lá da vida juvenil que perdura até hoje. Então, eu conheci o Flávio, eu tinha ali os meus 11 anos, mais ou menos, 12. Então, já são aí uns 35 anos de amizade, de uma vida que um influenciou o outro, né? E junto a gente tinha o sonho de ser pastor. Eu acabei indo primeiro para o seminário, ele foi depois. Eu acabei influenciando e ajudando para que ele fosse, inclusive, né? Mas hoje é um amigo de uma vida. Então, são as pessoas que talvez que mais de perto exerceram influência na minha vida. Uma pergunta para a gente terminar o primeiro bloco, depois a gente volta para o segundo aqui, com mais algumas perguntas, e para o ping-pong, que é a nossa atividade esportiva, do jeito que você gosta. Atividade esportiva sem praticar esporte. Apesar que tem que cuidar mais da saúde, é a meta, né? Vamos lá. Tem Pastor Samuel, presidente. Quem é ou o que faz que você percebe que as pessoas não te entendem? É uma pergunta mais profunda, porque assim, as pessoas são fáceis de analisar a gente, mas muitas vezes analisam diferente daquilo que a gente realmente percebe, os nossos propósitos, quem nós somos. O que é que as pessoas não entendem no Pastor Samuel? Bom, eu procuro fazer o máximo para que as pessoas me compreendam ou compreendam o trabalho que eu realizo. Eu costumo dizer que tudo aquilo que a mente não entende, ela combate. Então, tentar fazer-se compreensível é uma coisa que o líder precisa. Então, eu tento ser claro, transparente, mostrar para onde estou indo, o que a gente pensa. Então, isso é uma característica minha, transparência, clareza. Ainda assim, a função faz com que tenha coisas que você faz que não vai ser compreendida. Isso é da natureza da liderança. E isso acontece por uma razão muito simples. Cada um enxerga a partir do seu ponto de vista. Ou, como eu diria, a vista do seu ponto. Então, a pessoa vai te analisar e vai te julgar a partir do ângulo em que ele está e o que ele consegue ver. E você que está liderando, que está mais acima e que tem uma visão privilegiada, você vai tomar uma decisão com base em informações mais completas, você sabe mais. Então, e aquela pessoa que não está vendo o todo, ela não vai compreender 100%. É o mesmo que acontece com Deus em relação a gente. Eu costumo dizer que a gente mal consegue entender a trama que está na frente do palco. A gente não consegue ver o bastidor.
Então, Deus que vê tudo, Deus que vê o bastidor, ele traça as coisas e faz de uma forma que no final vai dar certo e Deus sabe que aquilo é o melhor caminho. As pessoas usam a expressão Deus escreve certo por linhas tortas, né? Expressão popular comum. Então, assim, não é que Deus escreve certo por linhas tortas. É que você está vendo a linha torta. No meio das linhas tortas, Deus tem um caminho plano. Deus que vê o fim desde o princípio, ele traçou um caminho perfeito. Ok, peraí. Deus. Fala, não, eu gostei das linhas tortas, Deus tem um. Deus tem um caminho plano perfeito. Então, mesmo diante da nossa visão das linhas tortas. Então, a gente está vendo linha torta, mas Deus está idealizando um caminho plano, perfeito. Deus sabe, tudo tem propósito. Então, você vê os percalços na vida de José. Não, Deus só estava usando aquilo para formar o José que ele precisava para ser. Quer dizer, na visão de José, quem estava era linha torta, mas para Deus aquilo era linha reta para o propósito final. Era exatamente parte do plano, família. Então, uma maneira diferente de ver, nossa, se torna muito mais confortante saber isso, né? Eu costumo dizer o seguinte: Deus não lança na fornalha da provação metal vil sem valor, mas é ouro precioso. E quanto mais é ouro, quanto mais valor tem, mais fogo, mais purifica para que brilhe mais. Então, assim, Deus não lança você numa dificuldade, numa prova sem propósito. Ou seja, então eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo. O caso de Jó, por exemplo, Deus sabia o que estava acontecendo. Havia um cenário amplo. Deus estava olhando um complexo, algo complexo que envolvia um conflito cósmico. O Jó está ali e não sabia de nada. O que estava acontecendo com o Jó ali está acontecendo, por detrás, no pano de fundo, tem muito mais. Então, mas você que está ali embaixo só consegue ver o que está acontecendo ali. Deus está vendo tudo. Então, um líder, cada vez que você está liderando, você está numa posição de liderança, então você consegue, a vista de uma visão melhor é privilegiada. A vista do ponto em que você está, você consegue enxergar mais. E nem todo mundo está enxergando o que você está vendo. Então, por isso que você está pilotando um avião, por exemplo, eu gosto de aviação. Então, quem está lá à frente, ele não pode medir ou decidir o que vai fazer com base na reação de quem está lá atrás. De quem está olhando pela janela e vendo chuva e raio. Quem está lá na frente sabe qual é o caminho. Vai ter turbulência, mas ele ainda sabe que aquele é o melhor caminho. E quem está lá atrás não sabe o porquê, como é que está funcionando lá. Exatamente. Então, o líder vai ser incompreendido em algumas decisões, algumas situações que ocorrem, e nem tudo você também tem condição de explicar ou tornar claro. Eu falei que é importante ser transparente, ser claro, mas às vezes você resolve uma situação e você até para preservar alguém, você não abre tudo. As pessoas até compreenderiam se pudessem saber mais. Só que às vezes, dependendo do assunto, por uma questão até ética, você tem que preservar a pessoa. Então as pessoas não vão nem entender por que você tomou aquela decisão. Então a incompreensão faz parte da natureza de quem lidera. E você tem que saber lidar com isso também, não se abater com isso. Né? Queridos, terminando a nossa primeira parte, vamos então para um rápido intervalo, já voltamos para a segunda parte. Voltamos aqui então no nosso segundo bloco, segunda parte aqui do nosso canal aqui do podcast Sala VIP. Você já compartilhou aí, já deu like, já se inscreveu no canal? Isso é importante para nós aí, tá bom? Lembrando que no último bloco nós vamos ter um estudo em Daniel. Pastor, vamos terminar essa parte da entrevista e vamos para o nosso ping-pong, né? Com 5 perguntinhas. Primeiro, se tivesse que mudar, o que você mudaria em si mesmo hoje se pudesse mudar? Olha, não é uma pergunta muito fácil de responder, né? É o que eu falei que é o chute na canela, né? A gente sempre tem coisa para mudar, para melhorar. Ninguém é tão bom que não possa ser melhor. Então, dentro até do aspecto que eu já falei, eu gostaria de ser uma pessoa que cuidasse melhor da minha saúde. Eu gostaria de ter mais tempo para fazer algumas coisas que, por exemplo, eu gosto muito, eu falei, gosto de ler, gosto de estudar. Hoje, pela correria do trabalho e as muitas viagens, eu acho que eu não tenho tido todo o tempo que eu gostaria para poder estudar. Não, mas eu não acho que tem muita coisa que eu gostaria de mudar, porque eu sou feliz com o que eu faço,
sou feliz pela vida que eu tenho. Então é muita coisa. Então, eu acho que eu teria que melhorar, como já mencionei, questão do cuidado do corpo, da saúde, tirar um pouquinho mais de tempo para mim, para que eu mesmo possa cuidar desses aspectos da vida. Quem sabe ter um pouquinho mais de tempo para estudar, para se aprofundar em temas que eu gosto de estudar e que às vezes acaba na correria não tendo tempo para isso. Né? Samuel, né? Pessoa de Samuel. Qual o maior medo? Olha, eu sou uma pessoa que eu sou tão, como eu disse, analítico, eu olho a vida de uma forma tão... Já passei por muitas situações difíceis na vida. Eu sou uma pessoa que não tenho praticamente medo nenhum. Não tenho medo da morte, eu não tenho medo... O que eu oro é que Deus me dê a graça de que eu nunca venha desonrar o meu Deus. Então, como a Bíblia diz, o que cuida estar em pé, que julga estar em pé, cuide que não caia. Então, meu maior medo é que eu pudesse desonrar o meu Deus, e isso é uma coisa que eu não quero jamais. Então, o meu sonho é permanecer fiel a Deus, como diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O meu sonho é viver uma vida fiel a Deus até o dia que morrer, porque nem da morte eu tenho medo. Então, meu maior medo seria desonrar a Deus. Você colocou um momento aqui dizendo que em alguns momentos teve que aprender a ser extrovertido pela necessidade, né? Você vê a diferença do Samuel infância, Samuel adolescente, do Samuel hoje, do pastor Samuel hoje? Sim, tem diferença porque, como eu falei, assim como as experiências da infância marcaram minha vida e produziram o que eu sou, a gente está sempre aprendendo, sendo influenciado e crescendo. Então, ao longo dos anos seguintes da minha vida, tirando aquele período da infância mais complexa que eu tive, eu continuei tendo pessoas boas que estiveram ao meu lado e me ajudaram a desenvolver. Uma delas é a minha esposa. Porque se por um lado eu sou uma pessoa fechada, introvertida, eu sou esse analítico, sistemático, né? A minha esposa é uma sanguínea, extrovertida. Então, a minha esposa ajudou muito nesse processo. O outro elemento aí que mudou muito a minha vida foi o meu filho. O filho muda o jeito da gente viver, de pensar. E tanto que o meu filho, quando nasceu e quando garotinho assim, bem pequeno, hoje ele é bem comportado, mas eu tive um filho que era ligado aos 220, eu brincava que ele era movido a combustível de avião. Então, a querosene, né? O menino não parava. Então, eu tinha um filho extremamente hiperativo, elétrico, e eu que gostava das coisas tudo em ordem, tudo no lugar, eu tinha hora para tudo. Aí o menino não tinha hora para dormir, eu queria dormir, o moleque não queria. Então, eu queria a casa tudo arrumadinho, aí o menino bagunçava. Eu me lembro um dia eu estudando a Bíblia, ele passou tão rápido lá e rasgou uma página da Bíblia, eu quase fiquei louco com aquilo. Na minha ignorância e da minha personalidade, então eu cheguei a ter vontade de bater no meu filho, ele era bem pequeno. Felizmente a minha esposa não permitiu que eu batesse naquele dia nele, eu estava virado. Hoje eu olho para aquela página da Bíblia rasgada e eu sinto vergonha de mim mesmo. E eu falo, como eu era ignorante, hoje eu sou menos. Então, o casamento, a minha esposa, com a natureza dela extrovertida, me ajudou muito a olhar para a vida com mais leveza. Eu ainda tem muito da minha natureza. Claro. Então, eu desenvolvi, ainda tem muito para crescer nisso. O fato de ter o meu filho me ensinou a ter mais paciência, a olhar para a vida também com um pouco mais de alegria, de leveza. Então, o Samuel de hoje é um Samuel mais alegre, mais extrovertido, porque a família, o contexto desses anos foi me ensinando isso. E eu espero cada vez ir melhorando para no final não ser um velho ranzinza, chato, insuportável. Penúltima pergunta. Você tem um lema de vida ou para a vida? Fazer melhor tudo aquilo que já se faz bem, porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. Opa, então vamos falar de novo agora. Gostei da frase. Fala de novo, um pouco mais devagar. Vamos lá, filho. Fazer melhor tudo aquilo que já se faz bem, porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. Última pergunta. Onde o senhor se vê daqui a alguns anos? Vamos limitar, 5 anos, por exemplo. Onde o senhor se vê daqui a 5 anos? Se vê onde está ou não? Eu me vejo servindo a Deus com a mesma alegria que eu sirvo hoje. Na natureza do ministério pastoral, e até pela função que eu exerço hoje, eu não tenho como prever aonde eu vou estar. Nem a função e nem o lugar. Mas eu tenho como prever como eu, Samuel, vou estar.
eu vou continuar feliz, apaixonado, trabalhando muito. Perfeito. Então não importa onde, não importa no que eu esteja fazendo, eu vou continuar sendo feliz servindo Não a Deus. importa onde, mas como, né? Bom, então, você o que eu sou hoje, eu me vejo daqui 5 anos fazendo o mesmo, com a mesma paixão, com a mesma alegria, com a mesma entrega, daqui 5, 10 anos, até o dia que eu parar. Querido, terminando a segunda parte, nós vamos agora então para o nosso ping-pong, a parte esportiva, sem praticar esporte, é claro, né? Vamos lá, vamos então à nossa vinheta. Voltamos aqui para o nosso ping-pong agora, nossa parte esportiva, sem praticar esporte, é claro, né? Pastor, nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar uma palavra, o senhor fica à vontade de falar uma outra palavra, ou uma frase, um pensamento, não tem pressa, palavras para que a gente possa entender através disso. Ok? Tem que ser o que pensa, hein? Temperatura. Eu gosto mais frio. Acidente. Já vi muitos. Cicatriz. Não tenho. Alergia. Eu tenho rinite alérgica, muita. Repulsa. Alguém que faça mal para uma criança, para um animal, eu tenho repulsa. Aqui eu lembrei de uma palavra que o senhor colocou aqui nos bastidores, né? Frio na barriga, o dor da barriga. Olha, eu gosto de altura, porque eu gosto de avião. Eu respeito muito o mar, eu tenho medo da água. Okay. Pôr do sol. Uma beleza, algo extraordinário que Deus dá de graça pra gente. Adoro pôr do sol. Filme. Assisto muito pouco, não é minha praia. Não, um bom título de filme, né? Não é minha praia. Texto bíblico. Mateus 28, 11, 28. Ainda que estáis cansados, vinde a mim, né? Todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse texto é muito importante para mim. Inspiração. Olha, eu me inspiro muito. Tem pessoas que me inspiram e hoje, basicamente, além das pessoas especiais que me inspiram, eu me inspiro com bons livros que leio, então, coisas assim, serve de inspiração para a vida. Comida. Meu prato preferido é o prato cheio. Mas eu gosto muito de peixe, então peixe é um dos meus pratos preferidos. Eita. Bebida. Eu gosto de água de coco e caldo de cana, sendo que o caldo de cana está na frente ainda. Olha. Sonho. Eu sonho em conhecer as terras bíblicas, que é um dos sonhos que eu tenho que ainda não realizei, poder viajar e conhecer as terras bíblicas. Trabalho. Uma paixão, adoro trabalhar. Decepção. Olha, eu tive decepção, poderia dizer, com a minha infância em relação ao que eu vivi com meu pai. Tudo isso foi a maior decepção da minha vida, que aconteceu e que provocou muita tristeza no meu lar, para minha mãe, para os irmãos. Então, talvez essa é a maior decepção que eu já tive. Música. Eu gosto de boa música e sou péssimo com música, então eu não tenho um ouvido bom para música, sou desafinado até para bater palma. Mas eu gosto de boa música, de bons hinos, de música clássica, eu gosto de orquestra, eu gosto de boa música. Entendi. Mesmo que eu não tenha nenhuma habilidade musical, mas eu aprecio quem canta bem, quem canta bonito, afinado, eu gosto demais. Medo. Como disse, sou uma pessoa que não tem medo nem da morte. Personagem. Se for da Bíblia, eu gosto muito de personagens como Davi, gosto de João Batista, Paulo, então, seria por aí. Qualidade. Honestidade. Defeito. Ser mentiroso. Amigo. E o pastor Flávio Raimundo. Viu, Flávio? Tá bem, hein? Animal. Peixe. Aí, agora um contraste que eu gosto tanto do peixinho, eu disse que gosto de comer o peixe. Também, né? Eu gosto tanto do peixe, até no prato eu gosto do peixe. Tadinho dele. Viagem. Adoro viajar, gosto demais. Mágoa. Não tenho. Mania.
Mania. Bom, eu acho que minha esposa poderia responder melhor do que eu, né? As minhas manias, mas a mania minha. Nem todos têm resposta, hein? Quer tentar ou pode partir para outro? Olha, eu não lembro assim, de uma mania que eu tenho assim. Aliás, eu devo ter várias. Se eu falei, minha esposa vai saber. Acho que ela saberia dizer várias manias que eu tenho, né? Ela tá falando ali, nós temos mania. Ela tem mania, né? Mania, a gente não tem mania. Então, tá bom. Vai lá. Dinheiro. Necessário. Uma frase. Uma frase. De tantas falou, né? É de tantas, uma que de repente. O esforço supera o talento. Sentimento. Amor. Pastor. Minha vida. Eternidade. Quero estar lá. Mentira. Eu detesto. Segredo. Não tem. Trauma. Injustiça. Me incomoda. Deus. Tudo. Família. Minha família, para mim, é o meu porto seguro. Amor. Minha esposa e meu filho. Saudade. Saudade. Olha, talvez as boas lembranças da vida da infância, alguma saudade do tempo de garoto, do tempo Lá na zona rural, de brincar lá na roça, de correr da Cascavel. que brincava na rua ainda, né? Que jogava bola na rua e tal. E as últimas duas palavras, terminando aqui. Felicidade. Eu sou feliz, sou uma pessoa que tem felicidade. E lugar. Minha casa. Terminamos aqui então a nossa entrevista. Pastor Samuel, muito obrigado. Nossa, aprendi bastante coisa aqui. E eu queria que você olhasse aqui então para os nossos amigos que estão nos assistindo e dissesse as últimas palavras, né? O que o senhor pode dizer, aconselhar, as suas palavras finais aqui. E eu quero já então, depois da sua palavra, nós vamos encerrar. Desde já agradecer e quem sabe a oportunidade de fazer aí um repeteco aí que foi muito bom. Bom, primeiro que são as últimas palavras desse podcast, porque eu quero continuar vivo depois que sair daqui. Então, com palavras finais do podcast aqui, dizer que é um privilégio participar junto aqui. Eu espero que, de alguma maneira, as impressões daquilo que Deus fez e produziu na minha vida ao longo desses anos possa contribuir com você que nos assiste. E eu valorizo, como falei muito aqui, a transparência, a gente viver de fato, não como um personagem. Então, eu procuro viver com base naquilo que de fato eu creio, naquilo que eu prego. Então, a gente ser pessoas transparentes, honestas, pessoas que transmitem com a vida a verdade que prega. Então, eu espero, como pastor, poder ser alguém que tenha essa confiabilidade, autenticidade, porque a gente vive num mundo onde há muitos personagens, pessoas que ela vive escondida atrás de uma máscara. Eu nunca quero ser uma máscara, ou viver escondido atrás dela. Então, aquilo que eu procuro viver é aquilo que realmente eu creio. Então, a minha crença está alinhada com a minha vida, com a minha prática. E eu espero que você também seja alguém assim autêntico, verdadeiro, honesto, e que aquilo que você crê possa conduzir e dirigir a maneira como você vive. Então, que Deus, portanto, abençoe todos os ouvintes aí, os que assistem esse programa. Deus abençoe você, amigo pastor Helder, e todos os suas ovelhas, seus seguidores, que sejam abençoados. Então, um abraço para todos que acompanham a Sala VIP. Terminamos então o nosso segundo bloco. Agora o terceiro bloco, após o nosso intervalo, nós teremos a parte espiritual. Permaneça aí, nós estamos estudando as profecias de Daniel e é importante também para você e para mim aprendermos um pouco mais. Muito obrigado, pastor Samuel. Obrigado. Até daqui a pouco no terceiro bloco. Maranata. Uma palavra que faz parte da história dos jovens adventistas há gerações. Um lembrete constante do nosso papel no movimento profético, da nossa identidade e da nossa missão de amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus.
Estamos em uma espera ativa, por isso, em 2024, continuaremos servindo à igreja e ao nosso semelhante através dos projetos do Ministério Jovem, aguardando a volta de Jesus em modo on. Ao longo da história adventista, os jovens abraçaram Maranata como um lema, e em 2024 este será também o nosso tema, para seguirmos proclamando e vivendo a mensagem. Maranata, o Senhor logo vem. Voltamos para o terceiro bloco da nossa Sala VIP, o podcast favorito meu e seu. Que entrevista interessante. Pastor Samuel, que pérolas, que pensamentos, que vida. Cada entrevistado que vem aqui é uma história. Mas vamos à nossa terceira parte, que é o estudo em Daniel. Estamos estudando a cada dia, a cada podcast, nós estamos estudando um capítulo de Daniel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Daniel. Eu estava aqui lendo a minha Bíblia. E fala sobre, eu dei um título, onde eu posso adorar a Deus? Você já parou para pensar onde é que você pode adorar a Deus? Por que eu falo isso? Porque a história do capítulo 6 é a história de Daniel na cova dos leões. E a adoração é uma necessidade humana. Você já prestou atenção como nós temos a necessidade de adorar? Muitos adoram animais, astros celestiais, muitos adoram pessoas, objetos e, é claro, adoram a Deus. Mas o que é adorar? Bem, não é a questão tanto do que é adorar, mas como é a adoração. A verdadeira adoração, ela tem que ser espontânea. Você adora de maneira espontânea ou é forçado a adorar a algo ou alguém? E principalmente, você está adorando ao Deus verdadeiro de maneira espontânea? Bem, este capítulo, o capítulo 6 de Daniel, nos traz uma lição inédita, uma lição extraordinária, através da história de Daniel na cova dos leões, de que nós devemos adorar a Deus, não importa o local, não importa a situação, não importa se até mesmo a nossa vida está sendo colocada em risco e se há um decreto de morte para aqueles que não adoram a Deus. Daniel nos mostra isso, é o que nós vamos aprender agora. Do versículo 1 ao versículo 3, mostra ali o final da queda de Babilônia, que é a cabeça de ouro, e a ascensão de Ciro e do seu aliado Dario, que foi ali que tomou posse em Babilônia e todos os reinos ali da Babilônia. Isso se deu mais ou menos no ano 500, se deu no ano 539 a.C. E nesses 3 primeiros versículos, Dario ele pensa em colocar Daniel como ali um dos chefes da sua nação, né? E quando ele coloca esse sentimento de colocar Daniel, o verso 4 e 5 fala que os príncipes, os prefeitos, os sátrapas não ficaram muito satisfeitos. E tentaram de qualquer maneira derrubar a Daniel. E começam a vigiar a vida de Daniel. E sabe o que acontece? Eles não acharam nada de Daniel. Na verdade, a única coisa que acharam de Daniel é que ele era honesto, verdadeiro e adorava a Deus de forma espontânea 3 vezes ao dia na janela da sua casa. Então eles pensaram, já que não tem nada de errado em Daniel, vamos criar algo do que ele está fazendo certo se torne errado. E aí o verso 6 e 9, eles fazem uma proposta indecente. Qual a proposta? Ele chega para o rei Dario e fala, olha, rei Dario, você está tomando conta agora de toda a nação, tem algumas pessoas talvez que não gostem de você. Por 30 dias faz um decreto que todo mundo só pode adorar você e mais ninguém. Repare, a verdadeira adoração é espontânea. Aqui eles fazem uma proposta que as pessoas adorem de maneira forçada, tendo em risco a própria vida. E Dario fala, olha, legal, além do ego dele, de todo mundo adorar a ele, e também ele ia saber quem era honesto, quem é que estava do lado dele e quem não estava do lado dele. Mas ele nem imaginava o que estava acontecendo. Tudo isso para pegar Daniel, o servo leal, que ele estava pensando em colocar como chefe de todos. E aí nós vamos para o verso 10. Qual foi a reação de Daniel ao ele descobrir o que estava acontecendo? Bem, Daniel descobriu, foi feito o decreto, chegou o decreto até ele. Tenho certeza que fizeram questão de chegar até ele esse decreto. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez? Ele foi para o seu quarto, abriu a janela, que dava em direção a Jerusalém, e orou a Deus. Por que ele não orou com a janela fechada? Porque ele podia orar de modo silencioso. É que ele era uma testemunha viva. Ele fazia de maneira aberta. E se agora ele se escondesse, ele estaria se escondendo de Deus, deixando de ser uma testemunha viva.
sabe? Muitas vezes não é fazer o errado, é deixar de fazer o certo também é errado. E Daniel ali, ele percebeu que ele precisava ser essa testemunha firme. E aí, ele entendeu. Tem até um texto bíblico, eu anotei aqui, Atos capítulo 5, verso 29. Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Daniel entendeu que Deus acima de todas as coisas. No verso 13, continuando a história, eles então descobrem que Daniel... eles estavam vigiando Daniel. Né? Eles vão lá e falam para o rei Dario, rei Dario, sabe? Aquele escravo judeu, sabe? Aquele estrangeiro, mostrando até um desprezo por ele, por não ser do meio deles, tendo preconceito contra Daniel. Então, ele desobedeceu. Nós não queremos contar, mas ele quer fazer o que o Senhor mandou. E então vamos para o verso 14 ao verso 17. O rei Dario entende que caiu numa armadilha do qual o seu ego. Né? Ele, querendo ser adorado, percebeu que estava perdendo uma pessoa honesta, sincera e líder que estava auxiliando ele. Ele tenta de tudo para salvar, mas ele percebe, ele entende e ele sabe que a lei de médios e peças não pode ser voltada atrás depois de ser editado ou ser promulgado. E ele tenta salvar de qualquer maneira, no final do dia não conseguindo, ele manda Daniel então se jogar na cova dos leões. Aqui, amigo, começa o extraordinário da história de Daniel. Verso 22 nos ensina uma lição muito extraordinária sobre a história de Daniel. Deus não impediu de que ele fosse jogado nas covas dos leões, mas Deus o livrou da boca dos leões. Deus nunca vai impedir que os problemas recaiam sobre mim e sobre você, mas Ele vai nos livrar do mal, vai nos dar força para prosseguirmos e sermos fiéis a Ele. E naquela noite, o rei não dormiu, e chegando bem cedo, ele chegou para lá para saber o que tinha acontecido com Daniel. Daniel, teu Deus a quem tu serves te protegeu? E Daniel falou, Senhor, meu Deus achou em mim inocência e me protegeu. E naquele mesmo momento, Dario manda pegar as pessoas que o acusaram e levam, e antes que eles caiam no chão, juntamente com a sua esposa, seus filhos, eles são destroçados, porque mexeram com o servo de Deus. E aí, no verso 25 a 27, o rei Dario faz um decreto fazendo o verdadeiro reconhecimento de quem é Deus. O rei exulta, o rei faz um reconhecimento verdadeiro, dando a entender de que Daniel tinha explicado para ele quem era o Deus dele. Em outras palavras, Daniel pôde testemunhar do verdadeiro Deus para o rei Dario. O rei Dario conheceu, assim como Nabucodonosor, que nós vemos no capítulo 4 de Daniel, o rei Dario também teve a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. E aí termina o verso 28, concluindo esse capítulo extraordinário. Eu aconselho você ler com calma. Você vai pegar pérolas extraordinárias, né? Deus é justo e fez prosperar a Daniel e tudo o que ele fez. Daniel confiou em seu Deus. Não é à toa que o seu nome é Deus é o meu juiz. Já os seus acusadores, os príncipes, os prefeitos, os sátrapas, os governadores, eles confiaram nos seus deuses. Qual foi o fim deles? Vamos terminar com uma pergunta, com uma reflexão. O Deus que você e eu adoramos, o que Ele pode fazer por mim e por você? O Deus que você adora, o que Ele tem feito por você? Porque muitos problemas virão. Ele não vai impedir, mas Ele vai nos libertar. Confie no verdadeiro Deus, o adore de maneira espontânea. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Eu aguardo você daqui a 15 dias no nosso próximo podcast. Fique com Deus.